O homem que tinha 1000 esposas e concubinas. Capítulo 1. A origem. Curiosamente, quando Samuel, o profeta, chegou na casa de Jessé, Jessé fez uma fila dos seus filhos e o profeta disse: com certeza, o ungido do Senhor está diante dele. No entanto, o Senhor respondeu a Samuel: não olhes para a sua aparência ou estatura física, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha por fora, mas o Senhor olha para o coração. Da resposta inicial de Samuel ao ver os irmãos mais velhos de Davi, podemos concluir que esses irmãos eram impressionantes em estatura e pareciam líderes. Jessé, pai de Davi, chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, e ele disse que não era o escolhido do Senhor. E Jessé fez 7 de seus filhos passarem diante de Samuel e cada um deles foi rejeitado. Então Samuel perguntou a Jessé: todos os seus filhos estão aqui? E ele respondeu: há ainda o mais novo, Davi, mas ele está cuidando das ovelhas. E Samuel disse a ele: chame-o Davi, pois o menino pastor era quem Deus queria. E ele foi ungido para ser rei. Sabemos a história de Davi. Foi um rei que teve vários filhos, no entanto, hoje vamos olhar apenas para um deles, e esse é Salomão. Segundo Samuel, capítulo 12, versículos 24 e 25. E Davi confortou Batseba, sua esposa, e deitou-se com ela, e ela deu à luz um filho e ele chamou seu nome, Salomão. E o Senhor o amou, e ele foi enviado pela mão do profeta Natã, e ele chamou seu nome Jedidias, por amor ao Senhor. Pois o rei Salomão é filho do rei Davi e Batseba. É notavelmente o filho nascido de um casamento que começou em adultério. É o filho que se tornou herdeiro do trono de Davi. Deus escolheu este filho entre os muitos, para ser herdeiro do trono e do ancestral do Messias, para demonstrar a verdade. Que Deus perdoa os pecadores arrependidos. Salomão foi amado por Deus desde o seu nascimento, e isso foi registrado, que Deus amou a criança, e enviou o profeta Natã para nomeá-lo Jedidias, que significa amado pelo Senhor. 1 Reis, capítulo 1, versículos 38 e 39. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os pereteus. Desceram e fizeram Salomão cavalgar na mula do rei Davi, e o levaram para Gion. Zadok, o sacerdote, pegou um chifre com óleo do tabernáculo e ungiu Salomão, e sopraram a trombeta, e todo o povo gritou: Deus salve o rei Salomão. Geralmente são esperados reis morrerem antes que alguém sente no seu trono. Davi passou publicamente a autoridade para Salomão, e garantiu que os líderes de Israel reconhecessem Salomão como o novo rei, e estavam preparados para ajudá-lo a ter sucesso. Davi deu o trono a Salomão e observou seu reinado enquanto ele estava vivo. Como qualquer bom pai, Davi deveria ajudar seu filho, ele o instruiu a seguir o caminho do Senhor, enquanto Davi viveu. Salomão agradou a Deus, e Davi deu instruções para Salomão antes de morrer. 1 Reis, capítulo 2, versículos 13 e 4. Guarda o encargo do Senhor teu Deus, ande em seus caminhos para manter seus estatutos, seus mandamentos, seus julgamentos e seus testemunhos. Como está escrito na lei de Moisés. Que você possa prosperar em tudo o que fizer, para onde quer que te voltes. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, andarem diante de mim, fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Capítulo 2. O sacrifício de Salomão. 1 Reis, capítulo 3, versículos 4 e 5. E o rei foi a Gibeon para sacrificar. Ali estava o grande lugar alto. 1000 holocaustos Salomão ofereceu sobre aquele altar. Em Gibeon o Senhor apareceu a Salomão em um sonho à noite e disse: pede o que quiseres que eu te darei. Salomão teve um começo excepcional em seu reinado. Porque ele reconheceu Deus quando se tornou rei. Ele temeu e honrou a Deus, ele ofereceu um dos maiores sacrifícios registrados no Antigo Testamento. Salomão não apenas ofereceu seu sacrifício, mas seu coração também estava rendido a Deus. E Deus visitou Salomão em um sonho. É importante notar que este é um dos sonhos mais significativos da Bíblia. Deus disse nesta citação de Salomão: peça o que quiser, e eu te darei. Nesta declaração Deus estava oferecendo a Salomão qualquer coisa que ele quisesse.
Salomão foi sábio por ter pedido a sabedoria que ele precisava para liderar o povo de Deus. Seu pedido agradou tanto a Deus que Deus respondeu a Salomão neste sonho afirmando: Eis que fiz de acordo com tuas palavras. Eis que te dei sabedoria e um coração compreensivo para que não houvesse ninguém como tu antes de ti, nem depois de ti surgirá alguém como você. E também te dei o que você não pediu, riquezas e honra, para que não haja ninguém igual entre os reis, e se você andar nos meus caminhos para guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como teu pai Davi caminhou, então eu irei prolongar teus dias. E deste dia em diante Salomão seria conhecido como o sábio, rei Salomão. Deus não apenas abençoou Salomão com sabedoria. Ele também lhe deu grande riqueza. 1 Reis, capítulo 10, versículos 26 e 27 diz: Salomão ajuntou carros e cavaleiros, e ele tinha 1.400 carros, e 12.000 cavaleiros, que ele concedeu às cidades dos carros e outros ficaram junto ao rei, em Jerusalém. E fez o rei que houvesse prata em Jerusalém em abundância, como pedras e cedros, como figueiras bravas que estão nas planícies. A riqueza e a sabedoria de Salomão atraíram muitas pessoas até ele. Por exemplo, a rainha de Sabá veio ver a glória de seu reino. O reino de Salomão foi tão impressionante que uma rainha que estava acostumada a viver uma vida de luxo era oprimida por seu reino e sua sabedoria. Salomão tinha tudo o que precisava para viver bem: vida, sabedoria, riqueza, recursos, trabalhadores e servos. Além disso, ele gozava de paz ao longo de seu reinado. Capítulo 3. Mulheres estranhas ou estrangeiras. Mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. 1 Reis, capítulo 11, versículos 1 ao 4. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, junto com a filha de um faraó, mulheres dos Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonias e Etéias. Das nações a respeito das quais o Senhor disse aos filhos de Israel: Não entrará nelas nem entrarão em vós. Elas vêm até você, porque certamente irão desviar seu coração para seguir os seus deuses. Salomão se uniu a estas com amor e ele tinha 700 esposas princesas e 300 concubinas, e suas esposas perverteram seu coração. Pois aconteceu quando Salomão envelheceu, que suas esposas perverteram seu coração, seguindo outros deuses, e seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como foi o coração de Davi, seu pai. Por maior que seja a história de Salomão, ele não atingiu todo o seu potencial. Ele tinha o mundo a seus pés, ele era um líder, ele foi abençoado e presenteado por Deus. Ele tinha tudo o que uma pessoa poderia desejar. E o que o impediu de viver todo o seu potencial? Seus casamentos tiveram um efeito devastador sobre ele. A Bíblia diz que ele amou muitas mulheres estranhas. Este foi o começo da queda de Salomão. Não há outra explicação. Salomão teve um problema com a luxúria. Chamar isso de problema é um eufemismo. 1000 esposas e concubinas, podem imaginar aquele solene, consumido por sua luxúria. Teve 1000 esposas e concubinas. A Bíblia nos alerta para fugir da luxúria. Você já notou que a Bíblia nos encoraja a levantar e ficar cara a cara com o diabo? Tiago, capítulo 4, versículo 7. Resiste o diabo e ele fugirá de você. Nesta mesma Bíblia, não há um único versículo que nos encoraja a lutar contra a luxúria. A Bíblia nos instrui a fugir da luxúria. Somos instruídos a fugir da luxúria sozinhos. Devo contar-lhe a devastadora natureza da luxúria. Lembre-se que a maçã não cai muito longe da árvore. Davi teve o mesmo problema com sua carne e luxúria, sim, não na mesma escala e volume de Salomão. Davi matou um homem por causa de suas concupiscências, ainda assim Davi se arrependeu, e Deus o perdoou. Concupiscência significa desejo sexual como único sentido da vida. A maioria das pessoas hoje nunca perdoaria Davi pelo que ele fez. Mas isso não é Deus. Deus é um Deus de perdão e amor, bondade e eternas misericórdias. Salomão não se casou apenas com mulheres de Israel. Ele trouxe esposas de nações diferentes. Algumas de suas esposas e concubinas eram princesas de outros países, sobre os quais Deus havia avisado que israelitas não deveriam se casar. Deus sabia que as mulheres dessas nações eram idólatras e que se voltariam e afastariam o coração dele do seu povo, adorando outros deuses. Primeiro Salomão casou-se com a filha de um faraó. Isso foi uma coisa tola que ele fez. Os israelitas já haviam sido avisados para não tomarem esposas estranhas ou estrangeiras.
Ele estava tentando formar uma coalizão com uma nação inimiga. 1 Reis, capítulo 11, versículos 7 a 9. Então Salomão construiu um altar a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas esposas estrangeiras, as quais queimaram incenso e sacrificaram aos seus deuses, e o Senhor se indignou com Salomão. Porque o seu coração se desviou do Senhor Deus de Israel, que apareceu para ele 2 vezes. Difícil de acreditar, mas eu luto para entender isso. Um homem com uma grande sabedoria de herança e bênção se volta para os mais depravados deuses das nações pagãs. A segunda vez, Salomão casou-se com uma mulher de Moabe. Como rei ele já teria ouvido ou lido, como Deus destruiu cerca de 24.000 israelitas, porque cometeram adultério com as mulheres moabitas em seus caminhos para a terra prometida. Isso pode ser visto em Números, capítulo 25, versículos 1 a 9. Os moabitas eram conhecidos por seduzirem os israelitas em fornicação e adultério. Ainda assim, Salomão não se importou com isso, e se casou com muitas delas. Salomão se casou com mulheres estrangeiras, como as amonitas, as sidonias e as hititas. Podemos lembrar que essas nações são todas inimigas dos israelitas, mas Salomão manteve os inimigos de Deus como amantes. Ele continuou casando com mulheres estrangeiras até ter 700 esposas e 300 concubinas. É claro que as esposas insistiram que ele erguesse estátuas e ídolos aos seus deuses, ao qual ele obedeceu. As mulheres estrangeiras transformaram o coração de Salomão. Longe do Senhor, Salomão trouxe todos desses estranhos para Israel. Os moabitas estavam envolvidos em atividades como sacrifícios humanos, e Salomão trouxe isso para Israel. Você pode imaginar? Os amonitas adoravam Moloque, e eles também eram envolvidos em sacrifícios humanos. Você consegue imaginar? Capítulo 4. Os últimos dias de Salomão. 1 Reis, capítulo 11, versículos 4 a 6. Porque aconteceu na velhice de Salomão. Suas esposas lhe desviaram o coração atrás de outros deuses e seu coração não estava perfeito para com o Senhor seu Deus, como foi o coração de Davi, seu pai. Salomão foi atrás de Astarote, a deusa dos sidonios e depois de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, o que era mal aos olhos do Senhor, e alguém que não seguiu totalmente o Senhor como fez Davi, seu pai. Finalmente Salomão se tornou um adorador de ídolos, por causa das mulheres estrangeiras que ele trouxe para a sua vida. O homem que construiu o templo que Deus havia manifestado, tornou-se um homem que construiu um altar para Astarote e Milcom. Esse é um dos perigos da desobediência. O erro que Salomão cometeu em seus últimos dias, levou à divisão de Israel durante o reinado de seu filho Roboão. Fora das 12 tribos em Israel, 10 revoltaram contra Roboão, e escolheram Jeroboão servo de Salomão, como seu rei. Salomão escreveu o Cântico de Salomão, livro de Eclesiastes e grande parte do livro de Provérbios, e cada um desses livros mostra as diferentes fases de sua vida. Em geral, as pessoas tendem a não ter um olhar bondoso para com o Eclesiastes. O livro de Eclesiastes trata do propósito de vida, e Salomão neste livro é o pregador. Eclesiastes capítulo 1, versículos 1 e 2. As palavras do pregador, filho de Davi. Rei em Jerusalém, vaidade de vaidades. Diz o pregador, vaidade de vaidades. É tudo vaidade. Olhando para a vida ao seu redor, ele a julga. Ser vaidade, nada, inútil, sem sentido. Mesmo com 1000 esposas e concubinas, parecia que cada parte de sua vida sofria com esse vazio. Isso é o que muitas pessoas não entendem. Que existem homens e mulheres que acham que seriam mais felizes se tivessem mais dinheiro. Todos pensamos que se tivéssemos uns 100 milhões de reais em nossa conta hoje ficaríamos mais felizes. Há algumas pessoas me ouvindo agora que pensam que se eles tivessem uma esposa diferente, mais jovem, mais bonita, eles seriam mais felizes. Há mulheres que pensam que se tivessem um marido diferente, aquele que ouvisse e fosse mais carinhoso, elas seriam mais felizes. Há algumas pessoas me ouvindo agora que pensam que se eles tivessem mais prazer e diversão em suas vidas eles seriam felizes. O pregador Salomão, o rei sábio, tinha todas essas coisas. Salomão tinha riquezas além dos sonhos mais loucos de uma pessoa. Salomão vivia para o prazer e desfrutava de tudo o que a carne de uma pessoa poderia querer.
Veja o que ele diz no livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 17. Portanto eu odiava a vida, porque o trabalho que é feito debaixo do sol é penoso para mim, porque tudo é vaidade e aborrecimento de espírito. Este é um homem que teve o mundo a seus pés, mas ele odiava a vida. Ele teve todo o prazer abaixo do sol à sua disposição, mas ele odiava a vida. Salomão teve a oportunidade de testar as várias maneiras pelas quais os homens buscam a felicidade. Ele teve muitas riquezas e, portanto, poderia comprar qualquer coisa que quisesse comprar. Ele também tinha grande poder e, portanto, poderia fazer qualquer coisa que quisesse. Além disso, ele era o mais sábio dos homens em toda a terra, mas este homem odiava a vida. Ele experimentou tudo que estava abaixo do sol, e ele disse que estava vazio. Isso é uma lição. Existem milionários, que são miseráveis, vazios e infelizes. Prazer, dinheiro, poder, fama e sabedoria não satisfará a alma de uma pessoa. Só há uma coisa que pode satisfazer sua alma, e isso não é outro casamento, dinheiro ou prazer. É o Senhor Jesus Cristo. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14, Salomão disse: Ouvimos a conclusão de tudo, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Pois Deus trará toda a obra para julgamento com todas as coisas encobertas, quer seja bom ou seja mau. Tendo admitido que tudo o que ele fez foi por vaidade, Salomão aprendeu suas lições e escreveu sobre sua vida para alertar que qualquer outra pessoa escolha esse caminho. Ele finalmente nos aconselhou a temer a Deus e manter seus mandamentos. Amém.